É bíblico? Não é bíblico? Devemos estar de acordo? Devemos estar contra? Qual deve ser a nossa atitude perante esta situação? E quero-vos dizer, irmãos, em primeiro lugar, que nós estamos no mundo que está corrompido. Estamos no mundo onde a maioria não quer agradar nem fazer a vontade de Deus. E não esqueçamos que há alguém que não quer que o homem seja salvo. Não quer que o homem tenha um encontro com Deus. E esse é o inimigo das nossas almas. Se ele pudesse, destruiria todo o ser humano. A Bíblia é muito clara em dizer que ele veio matar, roubar e destruir. Os irmãos não tenham nenhuma dúvida que a maioria das pessoas não são guiadas pelo Espírito Santo. Não são guiadas pela palavra de Deus, já nem acreditam na palavra de Deus. Inclusive, muita gente que se diz cristã, hoje não crê mais na Bíblia. É lamentável. Alguém que diga que ama a Deus, que crê em Deus e depois não acredita na sua santa palavra. Nós dizemos, como é que é possível? Como é possível alguém dizer que crê em Deus e não crê nos milagres de Deus? Crê em Deus e não crê na criação de Deus. Crê em Deus e não crê naquilo que Deus providenciou para toda a humanidade, que é a salvação para todo o homem, na pessoa bendita de Jesus Cristo. E meus irmãos, infelizmente a fé está a desaparecer. A Bíblia diz que Deus está vendo isto. E diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriará. E diz mais, haverá porventura fé na terra. E mesmo nós, irmãos e irmãs, temos que ter muito cuidado para não esfriarmos na fé. Nós temos que estar agarrados a Deus a cada momento. O inimigo quer destruir a nossa fé. O inimigo quer destruir a nossa confiança em Deus, a nossa comunhão com Deus. E às vezes, irmãos, perdoem, mas somos nós que temos a culpa. Porque Deus nos advertiu, Deus nos falou acerca dos últimos dias, daquilo que está acontecendo, daquilo que acontecerá. E mesmo estando avisados, irmãos, às vezes nós não damos ouvidos àquilo que o Espírito Santo tem falado à sua igreja e tem falado através da sua palavra. Então, irmãos, que o Senhor efetivamente nos ajude para que possamos ouvir com ouvidos de ouvir e fazer de acordo com a palavra de Deus. Então poderíamos perguntar, eutanásia é pecado? O que a Bíblia fala sobre o chamado suicídio assistido, porque não é mais do que isso. Eu estava a ler ontem a experiência da Bélgica, por exemplo. Desde que na Bélgica aprovaram e se falava que era apenas para pessoas em estado terminal, irmãos, têm matado pessoas desde os 11 anos de idade, jovens, por desenganos amorosos, porque já não lhe apetece viver, quer dizer, não tem nada a ver com enfermidade nenhuma. Irmão, o diabo tem uma maneira tremenda de enganar o homem. O diabo tem uma maneira de destruir o homem, mas o homem é nécio. O homem, em vez de dar conta que o inimigo quer matar e Jesus quer dar vida, só dá ouvidos ao diabo. Por isso o homem está caindo numa armadilha tremenda. E os irmãos, notem que a palavra em si, a palavra eutanásia, ela é composta por dois termos gregos, que é eu e tanásia. Eu significa boa ou fácil. A palavra em si é muito jeitosa. Boa morte. Não é? Duas palavras, boa e morte. Como se fosse possível naquele sentido. Boa morte. O Hitler também dava uma boa morte a muita gente.
punham-os dentro de vagões, punham-os dentro de armazéns, ligavam ao gás e era só a matar. Irmãos, a prática da eutanásia consiste em tirar a vida de uma pessoa, dizem, para livrá-la dos sofrimentos que lhe estão afligindo por causa de alguma doença incurável ou irreversível. Esta é a ideia. E assim como ideia, aparentemente, se nós não nos damos ao cuidado de olhar para aquilo que a Bíblia diz, dizemos, todos nós gostaríamos de ter uma boa morte. Nenhum de nós que está aqui gosta de sofrer, penso eu, pois não? Não acredito que esteja aqui alguém que me diga a mim, pastor, eu gosto de sofrer. Havia um que dizia que batia com a cabeça na parede e depois nos intervalos sentia-se aliviado. Mas é melhor não dar com a cabeça na parede, porque nos intervalos você não se vai, também lhe vai doer a seguir, está a perceber? Não entre por esse caminho. Então, irmãos, cuidado, porque o inimigo está enganando muitas pessoas com essa da boa morte, com essas que é possível. E depois, claro que nós teríamos o que se chama eutanásia passiva, que é uma medida moralmente aceite, diz que é uma forma de aliviar o sofrimento, desligando o homem das máquinas e aparelhos que o estão, que fazem com que ele viva artificialmente. Bem, é verdade que desde o momento em que o cérebro para, a vida deixa de existir. E é verdade que não há nada na Bíblia que nós temos que ligar pessoas à máquina. Aí, pessoalmente, não estou tão fechado a essa opinião, mas, meus amados irmãos, há tanta pessoa que diz, tirem-me a vida, não quero mais viver. E vamos aqui ser muito sinceros, quantas vezes já passamos por problemas e dificuldades nas quais tivemos a tentação de dizer, por mim acabava hoje. É assim ou não é? Todos, ou a maioria dos que estamos aqui, em um momento difícil da vida, já fomos tentados em dizer, o melhor era que eu me fosse, o melhor era que terminasse hoje, o melhor era que acabara. Mas nós temos que ver que uma coisa são pensamentos que vêm à mente humana, e muitos dos pensamentos que vêm à mente humana não vêm de Deus, mas vêm do nosso inimigo, que quer matar, que quer roubar e que quer destruir. Então, há momentos em que o ser humano já entrou em colapso, no sentido pleno da palavra, e a única coisa que o faz viver é porque está ligado a uma máquina. Isso é um assunto. Agora, o problema número 1 é que nós, em Portugal, deveríamos estar a discutir sobre os nossos velhos. Como ajudar as pessoas de idade a viver uma vida digna. E, infelizmente, isto não se discute. Ninguém quer discutir isto porque estamos a falar de dinheiro. E é muito mais fácil tirar a vida a alguém, para eles, do que ajudar as pessoas a ter uma vida digna. Os irmãos sabem que há pessoas que pedem, e pode haver aqui alguém, uma consulta médica. Eu próprio estou à espera de uma consulta há 3 anos. Se fosse disso, já tinha morrido. Então, irmãos, isto é que é uma vergonha. É uma vergonha que estes homens que nos governam e mulheres, em vez de estar preocupados em que tenhamos uma saúde digna para todos, uma melhor saúde para todos, onde certamente se poderia descobrir até muita doença a tempo, antes de ela progredir e antes de haver sofrimento na vida humana, eles não estão minimamente preocupados com nenhum de nós. Os irmãos, tirem da vossa cabeça que eles estão preocupados com vocês. E vocês verifiquem uma coisa. Porque é que aos animais não pode haver pena de morte e para as pessoas sim? Ou seja, os animais há que prolongar e às pessoas há que matá-las. Não é uma incongruência isto, irmãos? Como é que pode haver um partido a dizer estas coisas? Ou seja, se o animal está doente, temos que lhe prolongar a vida. Se um velhote ou um ser humano está doente, matemo-lo. Irmãos, isto é de uma mente sem Deus, é de uma mente má, é de alguém que não tem coração, é de alguém que não tem sentimentos, está desprovisto de todo o sentimento que pode haver num coração de um ser humano. O ser humano é digno de viver até ao último dia em que Deus permita que ele viva.
e que viva com dignidade, com carinho, com amor, com respeito. É isto que deveria haver. Eu entendo que há pessoas que estão sozinhas. Eu entendo que há pessoas que a solidão as leva a pensar na morte e em querer desaparecer. Mas seria tão importante que essas pessoas conhecessem a pessoa de Jesus Cristo, que as ama e que deu por elas a sua vida, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, meus amados irmãos, a nossa preocupação não deve ser em acabar com a vida do ser humano mais cedo, porque queremos e queremos lembrar que a vida é de Deus. A vida está nas mãos de Deus e nada mais. Êxodo 20, 13. Êxodo, segundo livro da Bíblia. Capítulo 20. Estamos a falar dos 10 mandamentos. Os únicos escritos com o dedo de Deus. A outra palavra foi escrita por inspiração de Deus, por homens de Deus. Os 10 mandamentos foram escritos com o dedo de Deus. Nunca esqueçam isso, está bem? Para não haver nenhuma dúvida sobre estes mandamentos. Diz assim o 20:10. Não, 20:13, sim, obrigado. É muito pequenino. Muito pequenino. O que é que ele diz? Não matarás. Não diz mais nada. Simples. Não matarás. A eutanásia é matar. Ah, mas pastor, é uma boa morte. Sim, mas a Bíblia está a dizer não matarás. Irmãos, deixemos-nos de arranjar palavras para desvirtuar a palavra de Deus. O homem sempre quer dar um jeitinho. Porque o homem acha-se mais sábio do que Deus. O homem, desde o princípio, sempre quis controlar Deus e a criação. E repare que no Gênesis, o homem começou a fazer uma torre tão alta, porque diz ele que ia chegar a Deus, para ser como Deus, para ser importante. E o grande problema hoje é o orgulho no coração do homem. E é um problema nosso se nós não tivermos cuidado. Porque se nós não formos humildes aos olhos de Deus, nós só podemos ser orgulhosos. E Deus não quer que o orgulho faça parte da nossa vida. E o mandamento aqui é claro: não matarás. Claro que não diz que tipo de morte, mas porque não diz, aceitamos que é para tudo. Não matarás. Deus não tem necessidade de escrever notas de rodapé e fazer explicações à nossa maneira, porque a nota de rodapé somos nós que a queremos para ver se há uma fuga. E a prova é esta: quantas vezes a Bíblia fala claro em vários assuntos. Eu não vou dizer que a Bíblia fala de todos os assuntos, mas quero-vos dizer que os assuntos essenciais para a vida e para a salvação, a Bíblia é muito clara, sempre foi. Agora, há assuntos que eu não conheço. O problema é quando eu quero ter uma resposta que nem a Bíblia tem. Porque a mim me interessa, porque eu tenho pensamento, vocês têm pensamento, eu tenho raciocínio, vocês têm raciocínio. Quantas vezes há pessoas que chegam ao pé de um pastor e vêm-lhe perguntar uma coisa? Já sabem o que a Bíblia diz, mas vêm à nossa procura para ver se nós dizemos o contrário daquilo que está escrito na Bíblia, que é para agarrarem nisso e dizer, o pastor Paulo Branco disse que é. Mas sabe uma coisa, eu quero-vos dizer, o pastor Paulo Branco não é Deus. O pastor Paulo Branco não é palavra de Deus. Qualquer pastor que está aqui e qualquer pastor deste mundo não é Deus e não está acima de Deus. Deus é que está acima de nós. Portanto, não busquem na boca dos outros coisas que vocês gostem, mas busquem aquilo que Deus quer e que é bom para cada um de nós. Porque a Bíblia é a nossa máxima autoridade de fé e de conduta. Então eu posso dizer, quando estou a dizer não matarás, aqui está incluída a eutanásia ou o chamado suicídio assistido. A vida sagrada, a vida humana, ela é sagrada e ela deve ser protegida. Gênesis 9:6. Gênesis 9:6. Gênesis 9:6.
quem derramar sangue de homem, pelo homem terá o seu sangue derramado, porque Deus fez o homem à sua imagem. Irmãos, aqui ainda é antes dos 10 mandamentos. E já Deus está dizendo, quem derramar sangue de homem, pelo homem terá o seu sangue derramado. É uma proibição de nós atentarmos contra a vida de alguém. Agora os irmãos podem perguntar, mas pastor Paulo, a Bíblia fala sobre a eutanásia? Sim, fala. Uma vez. E sabe quem foi? Saul. Saul pediu que o matassem. Porquê? Porque queria fugir da responsabilidade. Saul foi o primeiro rei de Israel. Deus abençoou, Deus usou, mas o homem ficou cheio de orgulho. O homem ficou cheio de vaidade. O homem pensava que já era um Deus. E fez coisas que não lhe estavam atribuídas. Como vocês sabem, era a Samuel que lhe estava atribuído os sacrifícios, a parte espiritual. Mas Saul, porque era rei, pensou que já podia fazer aquilo que ele queria. Inclusive, vocês sabem que ele tentou matar Davi várias vezes. Saul era um homem que teve um fim trágico, terrível. Porquê? Porque se afastou de Deus. Deixou de dar ouvidos à palavra de Deus, deixou de ouvir a palavra de Deus, deixou de ouvir o próprio Deus falar com ele. E quando nós viramos as costas para Deus, as coisas vão de mal a pior. E há pessoas que pensam que é fácil dar as costas a Deus, mas isso é mentira do diabo. Porque as pessoas ainda não entenderam que o diabo quer é destruir-te. O diabo quer destruir-te, o diabo não tem nada de bom para ti. Ah, mas há pessoas no mundo, muito bem, é o que se diz em gíria, tem a alma vendida ao diabo. Só por dizer que no final o diabo vai fazê-los pagar bem caro com a morte eterna. E muitas vezes, irmãos, o nosso problema como cristãos é que nós não valorizamos nem a vida aqui, nem a eternidade com Deus. Porque aqui nós podemos viver 60, 70, 80. Há aqui alguns irmãos com 90. Há irmãos na igreja com mais de 100, 2 irmãs, graças a Deus. Mas irmãos, isto vai terminar. E o que são 100 anos comparados com uma eternidade? O que é que eu valorizo a eternidade? Como é que eu estou a valorizar a eternidade? É isto que nós devíamos pensar. Que é melhor viver 30, 40 no auge, numa fama que é supérflua, que afinal de contas não é mais do que aquilo e que termina, que é passageira. Quantas pessoas famosas hoje estão na miséria? Vocês conhecem? Jogadores, cantores, atores. E de vez em quando ouvimos, foi famoso, pois foi. Mas hoje está na miséria. Afinal de contas, essa glória passageira, esses auges, não lhe deram nada mais do que aquilo que têm. E quantas pessoas são tão famosas, mas chegam ao momento em que já não podem fazer mais aquilo que faziam, são esquecidas. Mas uma coisa é certa, nós esperamos viver eternamente com Deus. Por isso Jesus continua a dizer, não se turbe, nem tenha medo o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou preparar-vos lugar, para que onde eu estou, estejais vós também. Fantástico! Evangelho segundo São João, capítulo 14. Não se turbe nem tenha medo o vosso coração. Isto é que é importante. Porquê? Porque nós vamos viver uma eternidade com Deus, os que acreditamos nele, os que vivemos para ele. E o apóstolo Paulo dizia, de sorte que vivamos ou que morramos, somos do Senhor. Somos do Senhor. Então, meus amados irmãos, vamos a 2 de Samuel 1:5. Capítulo 1, 2 de Samuel. Capítulo 1, versículos 5 a 16.
Diz assim: perguntou Davi ao mancebo que lhe trazia as novas: como sabes que Saul e Jonatas, seu filho, são mortos? Então disse o mancebo que lhe dava a notícia: achava-me por acaso no monte Gilboa, e eis que Saul se encostava sobre a sua lança, os carros e os cavaleiros apertavam com ele. Nisso, olhando ele para trás, viu-me e me chamou, e eu disse: eis-me aqui. Ao que ele me perguntou: quem és tu? E eu lhe respondi: sou a Amalequita. Então ele me disse: chega-te a mim e mata-me, porque uma vertigem se apoderou de mim e toda a minha vida está ainda em mim. Cheguei-me, pois, a ele e o matei. E agora leiam o resto. Porque bem sabia eu que ele não viveria depois de ter caído. E tomei a coroa que ele tinha na cabeça e a bracelete que trazia no seu braço e os trouxe aqui ao meu senhor. Então pegou Davi nas suas vestes e as rasgou. E assim fizeram também todos os homens que estavam com ele. E prantearam e choraram e jejuaram até à tarde por Saul e por Jonatas, seu filho, e pelo povo do Senhor e pela casa de Israel, porque tinham caído à espada. Perguntou então Davi ao mancebo que lhe trouxera a nova: de onde és tu? Respondeu ele: sou filho de um peregrino amalequita. E Davi ainda lhe perguntou: como não temestes estender a mão para matares o ungido do Senhor? Então Davi, chamando um dos mancebos, disse-lhe: chega-te e lança-te sobre ele. E o mancebo o feriu, de sorte que morreu. Meus irmãos, esta atitude deste jovem em matar Saul foi reprovada. Ou seja, é o único caso que nós encontramos nas Escrituras de alguém que pede, neste caso direto, para ser morto. Mata-me, por favor. E, irmãos, não vemos nada na Bíblia que nos dê a autoridade para matar alguém. Não temos o direito de tirar a vida a alguém, porque a vida é um direito de Deus e de ninguém mais. Então podemos dizer que tirar a vida de alguém é uma afronta contra Deus. Ele ama cada pessoa, todos somos criados à sua imagem e semelhança. A morte é verdade que é um evento trágico, resultante do pecado no mundo, e sabem que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Também, tirar a vida de alguém é colocar-se no lado de Deus. E nenhum de nós que eu saiba que estamos aqui temos a autoridade de nos colocar no lado de Deus para fazer ou tirar a vida de alguém. Esse é um direito divino. Mas alguns irmãos também me podem perguntar: mas pastor, quando uma pessoa está a sofrer, o que é que devemos fazer? Sabemos que o sofrimento é uma situação muito difícil, não tem respostas fáceis, talvez é dos assuntos mais difíceis, e eu confesso-vos aqui que lidar com o sofrimento é das coisas piores que nós temos como seres humanos. Se formos a um hospital, e hoje cada dia mais os hospitais estão cheios, ver o sofrimento das pessoas não é algo fácil. Eu não vou dizer que é algo fácil. Agora, que é possível aliviar o sofrimento das pessoas, é possível. E se não se alivia o sofrimento das pessoas, é uma questão apenas de dinheiro. Mas desculpem, se há tanto dinheiro para gastar em guerras, há tanto dinheiro em corrupção, há tanto dinheiro para ser gasto na miséria, porque é que não há dinheiro para ajudar as pessoas a aliviar o seu sofrimento e terem uma condição mais digna nos últimos momentos da sua vida? Sabe porquê? Por causa do egoísmo que há no coração do ser humano. O homem
Irmãos, quantos filhos foram tão bem tratados pelos pais, criados pelos pais, e nos últimos dias abandonam os seus pais? Cuidado, que eu não estou a dizer, porque há quem se agarra a isso, que os pais não podem ir para um lar. Ninguém está a dizer, desde que esse lar os trate dignamente. Porque há aí alguns que acham que os pais não podem ir. Nós não pregamos isso. Agora, tendo condições para os ter é uma coisa. Não tendo condições, é melhor que eles estejam a ser tratados com dignidade. Mas não venham com sentimentalismos, porque os sentimentalismos não ajudam muito. E sabe, um grande problema é que muitas vezes há pessoas que criticam os outros, mas nas mesmas circunstâncias fariam o mesmo. Cuidado quando você está a criticar alguém porque os seus familiares estão no lar. Você não tem moral, nem eu tenho moral, para falar. Cada pessoa é uma pessoa, cada caso é um caso, e às vezes era melhor termos a boquinha fechada em vez de estarmos a dizer asneiras. Porque há gente que para julgar, julga muito facilmente. Por favor, não julgue. E depois sabe uma coisa, quando há muitos filhos eu farto-me de rir também. É que há filhos que os que mais criticam são os que não têm os pais em casa, mas acham que os outros é que os têm que ter. Alô, estão aqui todos? A Bíblia não proíbe que a gente tenha um pai e uma mãe no lar. A Bíblia, o que está contra é que você o abandone no lar, ou abandone no hospital. Isso é outra coisa. E nós não temos o direito de abandonar ninguém. Temos que ir visitar, temos que dar carinho, temos que ajudar, animar. É a nossa obrigação, uns para com os outros. Um amém muito fraco, mas pronto, enfim, eu também não posso obrigar ninguém a dizer améns. Mas esta é uma realidade, irmãos. Agora, irmãos, dizer, era bom que o meu pai e a minha mãe morressem, que era para não me dar trabalho. Então, mas o que é isso? Quando você chega a esses limites, alguma coisa no seu coração está errado. Aí você deseja que... Eu sei que há muitos que queriam que a sogra desaparecesse. Mas também não pode ser assim. Ore pela sogra para que se converta ao Senhor, para que tenha um encontro com Cristo, para o sogro ter um encontro com Cristo. Agora, desejar a morte a alguém é muito mau. Nós não temos o direito de desejar a morte nem aos nossos inimigos. Sabe o que é que nós devemos desejar? A salvação de todos. Ore pela salvação, não ore pela morte. Porque se você orar pela morte, você está errado da pessoa. Isso não é o que Deus quer. Apesar que às vezes passa-nos no pensamento muita coisa. Mas o que passa no pensamento tem que ser posto de parte. Amém? Para trás de mim Satanás. Para trás de mim pensamento. Eu não estou a dizer que há alguns pobrezinhos deles, mas enfim, mesmo assim não faça isso, por favor, ore ao Senhor. Tirar a vida não é solução. Toda a vida humana é preciosa, até a vida de uma pessoa que está sofrendo, ou até a vida de uma pessoa que está em coma, e eu fico surpreendido, como pessoas depois de vários anos em coma ressuscitaram, no sentido de vieram à vida plena. Isso leva-me ainda a pensar mais como é que eu, hoje, sabendo que pessoas com 5 anos, 6 anos em coma, voltaram, como é que eu me atrevo a mandar matar uma pessoa dessas? E suponha que essa pessoa não é salva e, entretanto, aceita Jesus Cristo depois dessa situação. Quem sou eu para desejar que essa pessoa acabe? Isto é muito complicado, sabem? Não é assim tão fácil. Eu fico admirado é que não estava em nenhum programa político esta situação e de repente aparece na Assembleia da República aqui. Já tinha sido derrotado a última vez, lembram-se? Tinha sido. Agora, de um momento para o outro, sem estar em nenhum programa de ninguém, aparece assim. Sabe porquê? Porque há gente que está a querer tirar dividendos para dizer que aquilo que apresenta é muito bom. Mas não estão minimamente preocupados connosco, seres humanos. Não estão minimamente preocupados com a nossa nação, não estão preocupados com a saúde, com a educação, com as coisas basilares deste país. Não estão preocupados. Estão preocupados é com o bolso cheio, estão preocupados é em receber dinheiro, em ter boa vida, porque ninguém quer fazer nada contra a corrupção. O que deveriam estar a fazer era algo contra a corrupção e não algo que, sinceramente, não é o problema de Portugal neste momento. Não é o problema. Jó é dos casos na Bíblia de alguém que sofreu bastante. Estamos de acordo ou não estamos? Um homem que
tinha tudo. Um homem que, no sentido espiritual, no sentido material, tinha tudo aquilo que qualquer ser humano lhe gostaria de ter. Entretanto, uma enfermidade terrível veio à sua vida. Mas, irmãos, ele nunca desejou a morte. Interessante. Veja lá Jó 2:9. Jó 2:9. Então sua mulher lhe disse, sabe o que é que ela lhe disse? Há a eutanásia para ti. Há uma solução, marido. A solução é a eutanásia. Não. Sabe o que é que ele disse à mulher? Ainda retens a tua integridade, blasfema de Deus e morre. A solução para ela era, fala mal de Deus, diz tudo o que quiseres contra Deus e depois morre. Já não prestas como marido. Já não serves como marido. Cheiras mal, estás doente, cheio de chagas, só me dás trabalho, só me dás problemas, morre-te já. Eutanásia ativa. Morre-te já. Desaparece do meu caminho, sai daqui do meio, és um empecilho, não posso mais, estou farta, morre-te. Um filho de Deus não fala desta maneira. Um filho de Deus, mesmo que venha pensamentos desta classe à sua mente, ele rejeita-os em nome de Jesus. Rejeita esses pensamentos. E pode você estar sozinha, mas lembre-se, não está sozinha. Deus ainda está consigo. Não admita pensamentos que não vêm de Deus. Porque todo o pensamento do diabo visa apenas uma coisa: destruir a vida do ser humano. Só destruição do ser humano. Então, aqui, certamente, nós vemos, mas ele, Jó, doente, com chagas, cheirando mal, porque aquelas chagas não faziam cheirar bem, mas ele lhe disse, como fala qualquer doida. Epá, pois, alguns chamam doida à mulher, são capazes de levar com a sertã na cabeça. Naquele tempo não havia sertã, foi a sorte dele. A única sertã era em Portugal, a cidade da sertã, não é? Não havia ainda a sertã. Assim falas tu, receberemos de Deus o bem e não receberíamos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Irmãos, cuidado com aquilo que nós dizemos. Porque aquilo que nós confessamos pode trazer vida ou pode trazer morte. Que cada um de nós saiba confessar a vida que há em Jesus Cristo, o perdão que há em Jesus Cristo, a cura que há em Jesus Cristo, a paz que há em Jesus Cristo, o amor que há em Jesus Cristo. Sabe que há pessoas que hoje estão confessando todo este tipo de coisas e depois, quando elas vêm, ficam chateados. Estão chateados. Mas são eles próprios que estão a desejar tudo isto. E sabe que aqui eu não conheço todos os países, apesar que penso que mais ou menos as coisas são iguais, mas nisto, vocês sabem que nós temos expressões portuguesas que são mesmo terríveis. Expressões de eutanásia, que um raio te parta, por exemplo, não dizem os portugueses. São expressões de eutanásia, mas não são de boa morte, são de má morte, porque alguém morrer com um raio em cima fica fulminado. Mas veja que a linguagem chegou ao ponto de às vezes os seres humanos desejarem coisas más para os outros, para não dizer os raios e os coriscos que alguns dizem, não é? Eu lembro-me eu já contei isto, mas outros irmãos não ouviram, um dia uma cigana que queria-me ler a sina. Queria-me ler a sina.
E eu disse que a minha sina está nas mãos. A minha vida está nas mãos de Deus. Eu não preciso da sina. Não preciso, o meu futuro está assegurado, está nas mãos de Deus. E a mulher começou-me a rogar pragas na rua. Pragas tremendas. E eu disse, a senhora tem mesmo azar, disse-lhe eu. E a mulher olhou para mim, azar? Sim, porque o Deus a quem eu sirvo diz que toda a praga que você me rogar a mim vai sobre si. A mulher começou aos gritos e a fugir, a fugir, a fugir, a fugir. Mas é verdade, é um filho de Deus quem roga a praga vai para ele. Você não tenha medo da praga, da bruxaria que lhe fazem, se você está em Cristo. É diferente. Se você está em Cristo, porque aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo sem nós. Se você está em Cristo, não tenha medo da praga. Não tenha medo, porque ele volta para a pessoa. Porque você está debaixo da proteção do sangue de Jesus Cristo. Você está debaixo da proteção da salvação que há em Jesus Cristo. Aleluia! Somos filhos de Deus. É por isso que o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele, ao Pai. Mas nós somos filhos de Deus. Então podemos dizer que há muitas formas de aliviar o sofrimento das pessoas no fim das suas vidas. E quero-vos dizer uma vez mais, matar não é a solução. O amém não foi muito forte, mas enfim, matar não é a solução. Se a pessoa não é salva, então tirar a sua vida será enviá-la mesmo para o sofrimento eterno. A melhor maneira de enviar alguém para o sofrimento eterno sem Cristo é matá-la. Quando a pessoa ainda podia ter a oportunidade de aceitar Jesus Cristo. Eu dou graças a Deus pelo trabalho que está a ser feito nos lares da terceira idade, onde há muita gente que chegou ali, desculpem, muitas vezes para morrer. Mas que ainda se lhes pode pregar o Evangelho. Muita gente tem aceito Jesus e hoje está na glória. Porquê? Porque aceitaram Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Eu sei que não é fácil. E quanto mais a idade se aproxima dos 80, dos 90, dos 100, é verdade que as pessoas pensam muita coisa, o que é que eu estou aqui a fazer? Mas você ainda pode fazer muita coisa para Deus, sabia? Orar, interceder, falar do amor de Jesus. Não viva amargado, por favor. Não viva lastimando-se da vida. Não viva murmurando. Não viva falando mal da vida. Mas continua a louvar a Deus, a louvar o nome do Senhor, que é bendito por toda a eternidade. Esta semana estava a visitar o pastor Lourenço e a irmã Irene, que estão num lar da terceira idade, ali na Sobreda, que os irmãos conhecem. O pastor Lourenço teve 20 e tantos anos aqui conosco, depois foi para a França e agora está num lar, aqui perto. E ele caiu outro dia, oremos por ele, e é difícil, mas ele dizia, pastor Paulo, ainda estou aqui a falar do Senhor. Glória a Deus. O meu desejo ainda hoje é falar de Cristo, é falar do Senhor às pessoas. Que boa atitude, um homem que não mexe agora uma mão, está ali que tem que andar com andarilho, mas ele ainda tem prazer de falar do Senhor, aleluia. Ou seja, apesar de não ter força e necessitar hoje de ajuda que não necessitava, e eu sei que é difícil para alguém que precisar da ajuda dos outros, ele até diz, pastor, até me custa tocar a pedir ajuda, porque pensam que eu quero chatear, e os que conhecemos o irmão Lourenço, sabemos um homem delicado, um homem boa palavra, um homem muito espiritual. E ele dizia assim, mas irmão Lourenço, você tem que chamar mesmo, não é? Você não pode se levantar, não se vai levantar para cair no chão, não é? O irmão tem que pedir ajuda. E eu sei que às vezes há pessoas que pensam, não é? E o diabo faz-as pensar, já não presto para nada, já não sirvo para nada. É mentira. É mentira. Você ainda pode ser uma bênção nas mãos de Deus. Irmão, cuidado com essa coisa de pensar que já não valemos nada. O único que diz que não valemos nada é o diabo. Deus diz, tu vales, tu és importante, tu és importante, tu és importante. Não importa o resto. Não se desvaloriza aquilo que Deus não desvaloriza, por favor. Às vezes nós desvalorizamos-nos, mas Deus nunca nos desvaloriza. Valorizemos-nos mais uns aos outros. Irmãos, eu sei que às vezes há brincadeiras, há coisas, mas que o diabo até aproveita para dizer, já não presto para nada. Não, Deus ama os cotas. Deus ama os cotas, aleluia. Quantos cotas estão aqui? Aleluia, aleluia, aleluia. Deus ama-nos.
Eu já sou cota também, dizem alguns, pronto, eu aceito, já está. Não importa, você é cota, mas você tem Cristo no coração. Amém? E quando temos Cristo no coração, somos valorizados por Deus. Somos seus filhos. Aleluia. Você não é um trapo, você não está afastado da graça e do amor de Deus. Deus continua a amar cada um de nós. Louvado seja o seu nome. Aleluia. O perigo da eutanásia. Uma grande questão é esta: quem define os limites? É a pergunta que eu faço a todos nós para refletirmos. Quem é que define os limites? E há muitas perguntas difíceis. Quem decide quando o sofrimento se torna insuportável? Quem decide quando uma vida já não tem valor? Eu quero-vos dizer que a vida para mim sempre tem valor. Se a pessoa não conseguem, como pode outra decidir se deve morrer? Se podemos matar pessoas em sofrimento, podemos matar outras pessoas com qualidade de vida inferior, como idosos, deficientes físicos, mentais, pobres, porque esta é a ideia. Essa senhora Lagarde, da Comunidade Europeia, que também não é nenhuma novinha, mas estava a dizer que os velhos deviam morrer, como se ela não fosse velha, não é? Mas ela deve-se crer que é uma velha diferente das outras velhas. Então, outro dia estava... Olha, irmãos, eu digo-vos uma coisa. A qualidade dos políticos neste momento, europeia, mundial, é fraquíssima. É gente que não tem mais nada que fazer e achou o filão de ouro na política. Porque eles não estão interessados em construir uma nação, em edificar uma nação, em abençoar uma nação. Não estão. Eles estão interessados, reparem bem, é no bolso deles. É boa vida para eles e para os familiares diretos e indiretos deles. Não é mais nada. Os irmãos vejam isso. Porque é que se está a criar uma lei, outra vez, a falar de corrupção, mas é à porta fechada. Então, se é corrupção, porque é que é à porta fechada? Se nós queremos tratar de corrupção, é à porta aberta. Porque a corrupção é precisamente a porta fechada, é o escondido, é o tapado. E quem não deve, não teme. Mas, irmãos, a mim o que me dá mais no meu país, agora não falo dos outros países, o meu país, é a corrupção que se tem instalado. E é triste, irmãos. E sabe que há crentes que quando eu falo contra isto, dizem que eu sou político. Eu faço política, mas não sou político, nem sou partidário, é que eu não tenho partido. Eu quero dizer, se alguém pensa que eu tenho, não tenho, sou apartidário, não acredito em nada nesse sentido, mas quero ser um homem que, de acordo com a Bíblia, que fala contra a corrupção, contra a maldade, contra tudo aquilo que é mau. Agora, eu não tenho afiliação partidária e os irmãos nunca me verão a dizer vota neste ou vota naquele. Agora, os irmãos vão me ver a falar contra a corrupção, vão sim, senhor. Os irmãos vão-me ver a falar com aqueles que querem matar, vão-me ver. Que aqueles que querem fazer o aborto, vão-me ver. Porque, inclusive, irmãos, é interessante que para matar há dinheiro. Mas para ajudar as pessoas que estão doentes já não há dinheiro. Para mudar de sexo, há dinheiro. Para trazer um sexo ao mundo já não há dinheiro. Isto é de estúpidos, irmão, é de estúpidos. Depois, quem tem filhos é agravado. Há países que não, pelo menos ainda tem alguma consideração. Aqui ter filhos, o que é que dão? Desculpe, o que é que dão? É como eu teria na Espanha, estavam a dizer que os filhos são do Estado. Então você agora manda os filhos a amamentar ao Estado, manda os filhos a dormir no Estado, manda os filhos comer no Estado. Mas quem é que paga tudo isso? Não são os pais. É verdade que eu sei que os meus filhos não são a minha propriedade, mas estão debaixo da minha responsabilidade. Eles não são meus naquele sentido de propriedade. Chegam à maioria. Agora, enquanto não tenho a maioria de idade, quem é que dá a cara por eles? Não sou eu, não é a minha mulher. Não são os pais que estão aqui que dão a cara pelos seus filhos. Não são os pais que estão a trabalhar e a buscar o dinheiro para lhes dar o que alguns não tiveram. Então, irmãos, agora, irmãos, estamos a viver em tempos muito difíceis. Mas sabem porquê? Porque Jesus Cristo em breve vem. São os sinais dos tempos, irmãos. Mais do que nunca, os sinais estão-se cumprindo. Isto para te dizer a ti
que devemos dizer é Maranata, Senhor vem. Mas enquanto Ele não vier, nós temos que ser uma voz ativa na sociedade, temos que ter intervenção e dizer isto está errado, isto é pecado, isto está mal, isto vai contra a Bíblia, isto vai contra os valores sociais, os valores éticos, e nós como cristãos não podemos estar de acordo com aquilo que as minorias hoje querem introduzir no nosso meio. Por exemplo, outro dia, agora mesmo, se fôssemos nós a fazer, uns certos espanhóis disseram proibida a entrada de israelitas nas nossas tendas ou nos nossos negócios. Isto é anticonstitucional, irmãos. Mas como são um grupo tal, podem fazer o que querem. Se nós puséssemos ali na porta da igreja proibida a entrada a este, aqueles, éramos racistas, éramos xenófobos, não sei o quê. Os outros já podem. Irmãos, isto está tudo ao contrário. Tudo ao contrário. É por isso, irmãos, que nós temos que ser igreja. E ser igreja é ser o sal da terra, a luz do mundo, dando testemunho, vivendo de acordo com a palavra de Deus, respeitando-nos, amando-nos, ajudando-nos e sendo uma influência na sociedade onde estamos. Não é o discurso, mas é a vivência. O verdadeiro problema da eutanásia é que ensina que é aceitável e até é nobre matar pessoas inocentes. E eu estarei sempre contra isso, porque para já não é aceitável, não é digno, é indigno e vai contra a palavra de Deus. É uma grande mentira. Então, meus amados irmãos, desculpem, mas nós, como cristãos, evangélicos, homens e mulheres nascidos de novo, homens e mulheres que conhecemos a palavra de Deus, não podemos estar a favor da eutanásia. Mas temos que estar a favor de melhorar a vida das pessoas que estão em sofrimento. E a nossa luta deveria ser ajudar aquelas pessoas que estão em sofrimento para que possa ser aliviado, dando-lhes as condições de não sofrerem. Isso sim, contem com o meu voto, isso sim, contem com a minha palavra, porque nós estamos aqui não para matar, mas para ajudar, porque quem salva é Jesus. E nós queremos que todo homem venha ao conhecimento da verdade, porque é assim que Deus quer.